Agora, sei que nos reunimos com um propósito, que é para promover a causa de Cristo e encontrar paz em nossa alma e nos tornar melhores homens e mulheres, melhores servos do Senhor. E se viemos com qualquer outra ideia, ora, então não seremos abençoados pelo Senhor. Viemos pedir ajuda, viemos esperando de Deus. E esta é a casa de correção, onde Deus nos dá suas bênçãos e nos corrige do erro. Agora, pouco antes de abrirmos a palavra ou pedirmos ao Espírito Santo que nos ajude, inclinemos a cabeça. Bendito Pai Celestial, em Tua divina presença, nos apresentamos agora como ouvintes do Evangelho e como oradores da palavra. Circuncida os lábios que falam e os ouvidos que ouvem e os corações que recebem. E que o Espírito Santo compartilhe conosco hoje e transmita as verdades da graça eterna de Deus a cada um de nós. Que quando sairmos deste local esta noite, digamos como aqueles que vinham de Emaús: porventura não ardia nosso coração em nós, pois que ele falava conosco pelo caminho? Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Lá no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, versículos 27 e 28, desejo ler como texto. E tomando o cálice, e tendo dado graças, deu-lhe e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Mas eu vos digo que, doravante, não beberei do fruto da vide até o dia em que de novo o beberei convosco no reino de meu Pai. E agora vamos falar sobre a comunhão. E esta é a noite da comunhão original. E a comunhão foi realizada primeiro lá no Egito, as primícias da comunhão, que foi o Cordeiro Pascal, que foi morto, que foi o tipo de Cristo. E muitos de nós estamos familiarizados com aquela bendita, antiga história de como aqueles que tomaram a comunhão lá andaram pelo deserto por 40 anos. E quando chegaram, não havia um fraco entre eles. E lá nem suas roupas ficaram surradas. Por 40 anos Deus os tinha guardado. Que bendita segurança é isso para nós esta noite! Se esse é o tipo, então Cristo é o antítipo. E como Deus livrou as crianças. E tomar a comunhão era a diferença entre a vida e a morte. Aqueles que estavam dentro, sob o sangue derramado, tomaram a comunhão. Ninguém poderia tomar a comunhão fora, estando sob o sangue derramado. O sangue do Cordeiro foi derramado primeiro, e depois foi colocado na verga e no batente da porta. A verga é a madeira cruzada, e no batente da porta. E então o cordeiro foi assado e foi comido com ervas amargas, e cingiram-se. Depois que o sangue foi derramado e eles passaram sob o sangue derramado, estavam cingidos e prontos para a marcha. E agora é um tipo muito bonito esta noite, de que pessoas que tomam a comunhão não devem mais estar ligadas ou afiliadas às coisas do mundo. Devem vir primeiro sob o sangue e ser purificadas de todo pecado, que é incredulidade. E então ser calçadas com a preparação do Evangelho, vestindo toda a armadura de Deus, prontas para a convocação a qualquer momento. E foi o sinal de que o anjo da morte não poderia passar por baixo daquele sangue. O anjo da morte tinha de subir e passar por cima do sangue. E foi daí que o poeta teve a inspiração, dizendo: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Estava perto da hora do livramento, quando aceitaram a comunhão, o cordeiro assado e as ervas que comeram antes de partir. Agora, o antítipo do qual falaremos foi há muitos anos esta noite que Jesus tomou o que conhecemos como a ceia do Senhor, a comunhão. E havia algo nisso que ele ia falar com seus discípulos. E pouco antes de partir, ele queria conversar sobre isso com eles.
Eles tinham uma sala preparada, foi um tempo de companheirismo. E a comunhão significa um companheirismo. Muitas das igrejas têm comunhão fechada, isto é, apenas para a sua própria igreja quando tomam sua comunhão. Mas aqui não somos uma denominação. Temos uma comunhão aberta para todos, pois cremos que todo crente tem direito à mesa do Senhor e a ter companheirismo em torno das boas coisas de Deus, com todo crente, independente de credo, cor ou seja o que for, que era para todos participarem da mesma bênção, Cristo. Agora, esta grande hora se aproximava do nosso Senhor. Um dos momentos mais difíceis de toda a sua jornada terrena estava próximo. Tempo de provação. Jesus teve de passar por provas, assim como nós passamos por provas. E a Bíblia disse que todo filho que vem a Deus deve primeiro ser provado, treinado, corrigido. Agora, para muitas pessoas, é um momento de decisão quando chega a prova. É a hora do lugar de prova. E a Bíblia disse, se não pudermos suportar a prova, então nos tornamos filhos ilegítimos. Estamos professando que Deus é nosso Pai e então Ele não é nosso Pai. Porque se corretamente e de todo o coração recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal, não há nada nesta terra ou em toda a eternidade escura que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fico pasmo neste dia e sempre fiquei quando as pessoas professam ser cristãs e, quando vem a primeira provaçãozinha, caem à beira do caminho. Isso mostra que para elas Cristo era um conceito intelectual. É por isso que tantas pessoas hoje não aguentam. É por causa de ser um conceito intelectual. Intelectualmente, você poderia crer nisso, mas vai além disso. Aceitar Cristo é aceitar a pessoa de Cristo. Muitos de nós aceitamos a religião do cristianismo baseados em aprender o credo. Outros aceitam o cristianismo baseados nas doutrinas do batismo. Outros creem que são cristãos por alguma emoção que sentiram, como gritar ou dançar no espírito, ou falar em línguas, ou ter algum dom maravilhoso para mostrar. Todas essas coisas são boas em seu lugar, mas aceitar a Cristo é aceitar a pessoa de Cristo. E então essas outras coisas automaticamente se encaixam. Agora, se Deus não poupou seu próprio Filho das provas cruéis, então Ele não poupará você ou eu das provas cruéis. E Jesus estava aqui frente à maior prova que já teve. O Getsêmani se encontrava bem diante dele, onde aquela prova única, final e toda suficiente teve de vir. Quando os fardos do mundo inteiro foram colocados sobre seu bendito ombro, não havia ninguém em todo lugar dos céus ou da terra que pudesse suportar isso, exceto ele, e saber que todos os pecados, dos pecados passados, e pecados presentes, e pecados futuros, repousam nesta decisão. E foi uma das maiores vitórias que Cristo já conquistou, ou pela qual provou sua grande messianidade, como quando disse a Deus, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Essa foi a maior vitória que ele já conquistou. Todos os demônios de tormento estavam por perto para tentá-lo e prová-lo. E quando nos acertamos com Deus, quando nosso coração se torna puro e o Espírito Santo ocupa seu lugar em nosso coração, ser provado é a coisa mais gloriosa. A Bíblia nos diz que nossos testes e provações nos são mais preciosos do que a prata e o ouro deste mundo. Assim, devemos estar agradecidos. Não é meu desejo me exaltar com alguma experiência, mas conforme me vem à mente, lembro-me da grande prova final que tive da minha experiência cristã. Foi no hospital aqui em Spring Hill, quando minha esposa jazia no necrotério aqui embaixo, um cadáver,
e ela acabara de deixar esta vida para estar com Deus. E os testes e aprovações começaram. Não apenas alguém dizendo: Billy, você é um santo rolador, ou essa provação não foi muito difícil. E essas outras pequenas provações e tal, críticas dos homens com quem trabalho, essa provação não foi muito difícil. Mas minha grande hora de provação foi quando o médico Adair me lembrava disso com ele ontem no hospital, quando nos sentamos juntos e quando ele veio pelo corredor ao meu encontro e me pegou a mão e disse: Billy, sua bebê está morrendo e está desenganada. Está com meningite tuberculosa. Eu disse: claro que não, doutor.